O Ministério da Justiça e Segurança Pública reservou mais de R$1 bilhão para financiar ações de segurança pública nos estados ainda neste ano. O valor reservado para o Fundo Nacional de Segurança é o mais alto da história. Confira os detalhes com a Luciana Verdolim. O dinheiro vai ficar reservado e o governo promete liberar à medida que estados e municípios apresentarem os planos locais para utilização dos recursos que forem aprovados pelas áreas técnicas do Ministério da Justiça. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, esses R$1 bilhão e 166 milhões é o maior valor da história. E quem ganha, no fim das contas, vai ser a população. Ainda de acordo com o governo, o empenho dos recursos agora no início do ano permite que governadores e prefeitos se programem, o que, segundo o governo, reforça o diálogo entre os entes federados, com governança e transparência dos recursos. O Fundo Nacional de Segurança Pública é, segundo a Justiça, a principal ferramenta de financiamento do setor. O dinheiro vem das loterias e das chamadas emendas parlamentares. Parte dos recursos é obrigatoriamente transferido de forma direta aos estados, ou seja, as transferências fundo a fundo. Elas saem do Fundo Nacional e são depositadas nos fundos locais mediante a apresentação e aprovação de planos de trabalho. De Brasília, Luciana Verdolim. E são investimentos, claro, extremamente importantes para a elucidação de crimes, como eu acabei de trazer a informação aqui, em relação ao delegado, que infelizmente foi morto, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, enfim, em diferentes contextos de investimentos. Mas os governadores também reclamam, por outro lado, Vilela, em relação à aplicação desse dinheiro, porque tem estados que são maiores, mas muitas vezes não tem uma destinação adequada, segundo eles, em relação a esse fundo da segurança pública. Pois é, uma coisa que tem sido feito nos últimos tempos e que, no meu entendimento, é absolutamente inadequado é você condicionar o encaminhamento de determinados valores à realização de uma determinada política pública, que muitas vezes ela não existe um elemento legal obrigatório que indicasse a obrigatoriedade, a necessidade de realização daquela medida, mas se adequaria dentro de uma visão política do governo federal, o que é absolutamente inadequado e inconstitucional. Haja vista que a Constituição, ela estabelece a prerrogativa de que quem deve cuidar da questão de segurança pública são as unidades da federação. Então, é importante que esse tipo de instrumento seja utilizado de uma forma republicana e, mais que isso, que haja um diálogo, uma sintonia entre governo federal e unidades da federação. Senão, a gente fica nessa enxugação de gelo, cada um falando uma coisa, cada um correndo para o lado, e quem cresce, quem se desenvolve e fortalece com isso é a criminalidade. Dora? Olha só, doutor Cristiano Vilela, concordo em gênero, número e grau. Você tocou em 2 pontos, que são os pontos que eu acho que são fundamentais mesmo. Primeiro, a aplicação do dinheiro. O dinheiro é ótimo, tal, agora, para quê, né? Precisa ter uma aplicação correta e direcionada. O segundo é essa integração, ao qual você deu o nome de diálogo, é a mesma coisa, né? Você está falando disso, porque hoje eu vi nessa apresentação o ministro Ricardo Lewandowski reclamando que o governo federal não pode ficar só dando dinheiro para os estados, ok. E como o David falou, de outro lado, os governadores também reclamam e fica uma briga que, enquanto governadores e governo federal brigam e se enfraquecem por causa disso, a criminalidade se unifica e se fortalece, como a gente vê. Então, o que não tem, o que a gente não vê caminhar com o PEC da segurança, isso e aquilo, é algo efetivo, integrado eventualmente, porque temos uma questão constitucional de prerrogativas dos estados e prerrogativas da União, para algo que represente para a população, que acaba da pesquisa que a gente deu ontem da Quest, de colocar a violência, traduzindo segurança pública, como o principal problema da população. Em primeiro lugar, mais na frente da economia, para você ver como é que esse problema é um problema que está afligindo a população. E o Estado, e aí, Estado incluindo todos os entes, tá?
fica ali simulando, como é que você falou, Vilela, enxugação de gelo, isso aí mesmo. É enxugação de gelo que não leva a lugar nenhum. Fica só uma coreografia para lá e para cá, que não leva a nada, não satisfaz. Aí a pesquisa registra insatisfação com o governo e não é à toa.